Imagine só, 3 homens experientes, sozinhos numa ilha de pedra no meio do nada. Um dia eles estão lá, no outro, simplesmente não existem mais. Nenhuma luta, nenhum grito, só o vento uivando e um farol que parou de brilhar. Bem-vindo ao inverno gelado de 1900, nas Ilhas Flannan, um punhado de rochas perdidas no Atlântico Norte, ao largo da costa da Escócia. O lugar é tão remoto que parece esquecido pelo mundo. Ali, no topo de Island Moor, a maior das ilhotas, ergue-se um farol recém-construído. Sua luz precisa cortar a escuridão para guiar os navios que enfrentam mares traiçoeiros. 3 homens cuidam dele. James Ducat, o chefe de 48 anos, sério e responsável. Thomas Marshall, de 24, o mais jovem, forte e dedicado, e Donald MacArthur, o assistente ocasional, um homem durão que conhecia bem o mar. Eles chegaram no dia 7 de dezembro para o turno de 6 semanas. A rotina era dura, mas conhecida. Vigiar a lanterna, registrar o tempo, manter tudo funcionando. No continente, as famílias esperavam o retorno deles para o Natal. Ninguém imaginava que aquele seria o último turno de suas vidas. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Os diários de bordo mostram anotações rotineiras, mas algo mudou por volta do dia 12. As entradas no log começam a falar de uma tempestade feroz, ondas que subiam como montanhas, ventos que pareciam querer arrancar a ilha do oceano. Marshall escreveu sobre o medo que sentia. Ducat, sempre mais reservado, registrou que os 3 estavam inquietos. Então, as anotações param no dia 15 de dezembro. Depois disso, silêncio absoluto. Passam os dias. No continente, ninguém estranha de imediato. O mar é assim, às vezes isola tudo. Mas no dia 15, um navio que passava pela região nota algo errado. O farol está apagado, completamente escuro. Isso nunca acontece. Um farol apagado significa navios perdidos, vidas em risco. A preocupação cresce. Finalmente, no dia 26 de dezembro, o navio Hesperus parte para a troca de turno. A bordo vai Joseph Moore, o faroleiro de reserva, junto com a equipe de suprimentos. Eles se aproximam da ilha sob um céu cinzento. Disparam um sinalizador. Nada. Gritam nomes. Só o barulho das ondas batendo nas rochas responde. Moore desce sozinho no bote, o coração já apertado por um pressentimento ruim. Ele sobe os degraus de pedra até o farol. A porta está destrancada. Dentro, o silêncio é pesado. As camas estão feitas. A cozinha limpa. O jantar de um dos homens ainda está na mesa, intocado, como se ele tivesse se levantado no meio da refeição e nunca mais voltado. Um relógio de parede parou. E o mais estranho, o casaco de chuva e as botas de um deles ficaram para trás. Imagine isso. Um homem que vive no meio de tempestades sai sem proteção contra o frio e o mar. Moore vasculha cada canto. Chama pelos nomes. Nada. Ele volta correndo para o navio e a equipe toda desce para procurar. Eles viram a ilha de ponta a ponta. Encontram os equipamentos de ferro que seguravam cabos de amarração torcidos e arrancados do chão, como se uma força gigantesca tivesse passado por ali. Mas nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum barco desaparecido. Os 3 homens simplesmente evaporaram. O que aconteceu nos dias entre 15 e 26 de dezembro? Por que o farol parou de funcionar exatamente quando precisavam dele? E por que os registros falam de uma tempestade brutal, quando os relatórios meteorológicos oficiais da região não registram nenhuma tempestade forte naqueles dias? Vamos voltar um pouco. Imagine os 3 homens lá em cima, no farol, enquanto o vento uiva lá fora. Eles são experientes. Sabem que o mar pode ser cruel, mas algo os tira da rotina. Talvez um barulho estranho na noite, talvez uma luz que não deveriam ver, ou talvez algo que nenhum deles ousaria escrever no diário por medo de parecerem loucos. Algumas teorias surgiram logo depois.
A mais simples, uma onda gigante, uma daquelas que surgem do nada, subiu pela ilha e os arrastou. Mas como explicar que um deles saiu sem casaco? E por que não há nenhum destroço, nenhum corpo jogado nas rochas? Outros falam de briga entre eles, um surto de loucura causado pelo isolamento. Mas Ducat era conhecido por ser equilibrado, e os três se davam bem. Há quem jure que forças sobrenaturais estavam em jogo. As Ilhas Flannan sempre tiveram lendas antigas entre os pescadores escoceses, histórias de espíritos do mar, de criaturas que emergem das profundezas para levar almas. Alguns até mencionaram um monstro marinho ou um portal para outro mundo. Soa absurdo hoje, mas em 1900, no meio daquele oceano negro, a ideia não parecia tão impossível. A investigação oficial não chegou a lugar nenhum. Os corpos nunca foram encontrados. As famílias ficaram sem respostas, sem túmulos para visitar. O farol foi reativado, novos homens assumiram o posto. Mas o silêncio permaneceu. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Pense nisso, 3 homens desaparecem sem deixar rastro, num lugar onde não há para onde correr. O mar guarda segredos, sim, mas será que guarda todos? Ou será que, às vezes, o que leva alguém embora não é deste mundo? O farol de Eilean Mor ainda existe. Sua luz continua cortando a noite. Mas se você navegar perto das Flannan Isles numa noite de inverno, preste atenção. Porque, quem sabe, em meio ao vento, você ainda consiga ouvir o eco de vozes que nunca mais foram respondidas. E você, o que acha que realmente aconteceu naquele dezembro de 1900? Algumas perguntas nunca encontram resposta. E talvez seja melhor assim, porque certas verdades, quando reveladas, podem ser mais assustadoras que o próprio mistério.